paz, eu seja louvado e agradecido na tua vida. Sou o pastor Silvio Dark, para estarmos falando mais uma vez sobre assuntos inerentes à Bíblia Sagrada. E nessa ocasião eu gostaria de falar sobre o que hoje divide bastante os conceitos de opiniões. Tem aqueles que aprovam, tem aqueles que desaprovam, tem os que são totalmente contrários, e até mesmo tanto homem como mulher. E precisamos entender que isso nada mais passa do que um conceito cultural, temporal, do que a Bíblia assim o é. A Bíblia, ela é um livro antigo, e por ser um livro antigo, ela tem as suas escritas dentro dos seus conceitos temporal. Quando foi escrito, para que foi escrito, para sanar que tipo de problema. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na fala do autor. E hoje, pela falta da interpretação, às vezes, trazemos para os nossos dias como uma regra vívida para os nossos tempos, sem procurar entender ou compreender o conceito temporal do que foi escrito. E tem aqueles que são realmente rígidos. Então, o que eu quero tratar juntamente com você falarmos nesse vídeo é sobre uso e costume. E eu, por mais uma vez, peço que você seja bem respeitoso no seu comentário, por mais que você concorde ou discorde, eu creio, acho e penso assim, que devemos respeitar as opiniões. O que eu vou colocar aqui nada mais é do que o conceito da Bíblia, e que é a regra de fé. Então, uso e costume, ou seja, santidade versus uso e costume. E quando eu falo de uso e costume aqui, eu quero dizer sobre o conceito: a mulher cristã, ela pode usar maquiagem, ela pode usar brinco, ela pode cortar o cabelo. Muitos vão dizer que não pode usar uma maquiagem, não pode usar um brinco, não pode cortar o cabelo. Eu, sinceramente, fico muito estarrecido com isso e preocupado com isso. Haja vista de que os hebreus, as mulheres hebreias, já eram extremamente vaidosas. Isso mesmo antes de entrar na terra, já morando na cidade de Gozen, no Egito, já tinham todas as suas vaidades. Quando se toma a terra, quando se divide o reino, quando se chega ao conceito dos judeus, assim, propriamente dito, há uma vaidade. Depois do Egito, das mulheres egípcias, que eram extremamente vaidosas, também as mulheres judias. Mas com base em que a gente se apega nesse conceito de que a mulher cristã, ela não pode usar maquiagem, ela não pode usar um brinco, ela não pode usar um esmalte. Tem aqueles que digam que até que não pode usar um salto alto, porque fala que isso tudo do diabo e até mesmo da pombagira. Primeiramente, eu já quero dizer que pombagira é um espírito. O espírito não usa maquiagem, espírito não usa brinco, espírito não usa sapato alto. Eu, particularmente, eu nunca vi um espírito. Aliás, nunca vi um espírito e principalmente nunca vi adornado de maquiagem e sapato, até porque espírito, já falo, é o mundo espiritual, e no mundo espiritual não existe nada disso. Mas você pode dizer o seguinte: mas calma aí, quando fala desse conceito aí, nos centros de macumba, isso e aquilo, então quem usa é o cavalo, que eles falam, né, que a entidade se incorpora e não a entidade por si só. Então, da mesma forma, vai dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu quero tomar como base, primeiro aí, as cartas de Paulo a Timóteo, que é
Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 9. Versículo 9 e 2 da primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, que vai dizer assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honesto, com pudor e modéstia, conceito de moderação, não com tranças ou com ouro ou vestidos preciosos, mas como convém à mulher que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Ok, tranquilo. Vamos pegar também o conceito aí, outro ponto, que é 1 Pedro 3,3. Primeira epístola de Pedro, o capítulo é o 3, e o versículo é o 3 também, que vai dizer exatamente assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje. Então, vamos ficar só com 3. O enfeite dela não seja o seu exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes. Né? Okay. Esses dois pontos é que mais se usam para poder fazer essa colocação de que a mulher não pode usar hoje. Primeiro, a gente precisa respeitar, no conceito de Timóteo, a gente precisa entender o seguinte: Paulo está escrevendo, a epístola leva o nome de Timóteo, mas quem está escrevendo é Paulo. Paulo está instruindo um jovem que dirigia a igreja em Éfeso. Éfeso é uma região de muitas de deusas e deuses, e que também de prostituição. A ideia de Paulo é instruir a Timóteo para que Timóteo instrua as mulheres da igreja, da comunidade evangélica daquele lugar, a fim de que elas tivessem um diferencial. Tanto é que ele fala o seguinte, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Ou seja, ele não está falando para não se ataviar, ele está falando para se ataviar, mas em trajes honestos e com pudor e modéstia, ou seja, moderação. Então aqui nós já temos a palavra que não fala para que não possa fazer. A questão do conceito Bíblia, a gente precisa entender, é que muitas das vezes algumas pessoas querem usar um termo isoladamente para ditar uma regra de costume, de cunho próprio dela. E isso não vai dar certo. A gente precisa entender o seguinte, que o conceito temporal, ele pesa também. Aqui a gente já deixou claro, Paulo está escrevendo a Timóteo, instruindo a Timóteo, para Timóteo instruir essas mulheres. Para quê? Para que elas, dentro dessa região de muitas mulheres de trabalho fáceis, tivessem um diferencial. Por exemplo, em Coríntios capítulo 11, por exemplo, Paulo vai dizer que a mulher não corte o cabelo. Olha qual é o conceito temporal. Isso em Coríntios capítulo 11, versículo 1 aí em diante. Vai dizer que a mulher não corte o cabelo. Mas por que Paulo está falando que essa mulher não pode cortar o cabelo ali? Por quê? Exatamente para diferenciar esta mulher do conceito prostituição. Desse conceito prostituição, haja vista que as mulheres daquele lugar, até mesmo as que serviam às deusas, elas cortavam o cabelo baixinho ou raspavam
a cabeça. As mulheres de serviço de face, as prostitutas, elas tinham o hábito de andar com o cabelo bem cortadinho, e exatamente isso Paulo está querendo trazer um diferencial. Paulo está falando assim, a mulher não corte o cabelo, e se cortar, melhor que raspe então. Porque o cabelo é o véu sobre a sua cabeça. Porém, trouxeram para o dia de hoje falando que a mulher não pode cortar o cabelo. Não, Paulo está resolvendo uma situação. Note que Paulo só fala a questão de cortar cabelo só em Coríntios. Depois Paulo não fala mais disso. No caso de Timóteo, Paulo está instruindo Timóteo que, fala com essas mulheres, para que elas podem se ataviar? Podem sim. Pode andar bem vestida? Podem sim, mas de forma honesta. De forma honesta, com pudor, com moderação. Né? Aí surge um grande ponto aqui muito interessante, que é o que vai dizer o seguinte, com tranças. Ele fala, não com tranças ou ouro. E é exatamente aqui isso que a gente precisa entender. Quando se fala não com tranças e com ouro, com modéstia e por aí vai. Por quê? Quando se fala com tranças, não é propriamente trançar o cabelo, igual muitos pensam, trançar o cabelo, não. Era enfeitar o cabelo. As mulheres tinham o hábito de enfeitar o cabelo, colocar muitos adornos no cabelo, tipo ouro, pedras preciosas no cabelo. E isso trazia um chamativo muito grande para essa mulher, uma visibilidade muito forte. Então, quando ele fala aqui, não com pedras, preste atenção o termo, não com tranças, ou com ouro ou pedras, ou pérolas. E aí ele vai falar, ou vestidos preciosos. E isso aqui também implica no conceito culto, porque elas não podiam ir para o culto assim, dessa forma. Então se enfeitavam muito, porque o local aonde elas estavam. Não que você, eu já quero aqui já entrar no assunto, porque eu quero ser bem direto, não que uma pessoa que use uma maquiagem, que use um brinco, que use um batom, que use um esmalte, que use um salto alto, ela não tenha santidade. Não confunda isso. Não confunda santidade com costume, com usar alguma coisa, não. Santidade, eu até concordo que tem pessoas que não, algumas mulheres, que não se sente bem usando uma maquiagem, usando um brinco, usando um salto alto, e isso é individual de cada pessoa. Assim como tem homem que não se sente bem usando uma bermuda, uma camiseta. Isso é individual de cada pessoa. Não significa que uma pessoa que não use nada disso tem uma vida mais santa do que quem usa. Isso é simplesmente o conceito de ignorância. E hoje muitas pessoas tendem a colocar até um roupão grandão, não usar nada. Tem até aquelas que nem se depilar se depilam. Isso, apesar que eu vejo isso que é um conceito de higiene pessoal, mas esse conceito de você não usar uma maquiagem, de você não usar, e outorgar que isso, que quem usa não tem vida espiritual, está errado. Hoje o que acontece é que se coloca muito a religiosidade, saiu da religião, se transformou em religiosidade, e essa religiosidade alcançou o extremismo. Uma pessoa, ninguém pode julgar a espiritualidade ou a intimidade e santidade de ninguém. É o íntimo dela com Deus. O que adianta uma pessoa se abster de maquiagem, se abster de tratar do cabelo, se abster de usar um salto alto, mas ao mesmo tempo ela busca a santidade, mas ela fala do irmão, ela fala do pastor, ela fala do líder, ela critica o irmão.
isso, ela não está em santidade. Não está em santidade. Primeiro que não tem como chegarmos a 100% de santidade. Não há. As vestes é importante? É importante. As vestes precisa ser moderada? Precisa ser moderada. Tudo na nossa vida, independente de Bíblia, precisa ser moderado. Até o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para com um homem, precisa ser moderado. Tudo na vida precisa ter uma moderação, inclusive o conceito de vestimenta. Até a nossa espiritualidade precisa ter moderação, porque muita espiritualidade leva ao extremismo. É por isso que tem muitos aí que se explodem e explode tudo, mata as pessoas em nome de um ser maior, que eu não quero entrar aqui nesse conceito, porque é o extremismo. Então, até a nossa espiritualidade precisa ter uma moderação. Até a nossa espiritualidade. Para que essa nossa espiritualidade e santidade não nos leve ao extremismo. Aqui, quando Paulo fala a Timóteo, Paulo está falando do conceito de moderação e está falando de um conceito local. Por exemplo, se nós tivermos que levarmos tudo a ferro e fogo, por exemplo, vamos lá, separação. O que adianta a pessoa, vamos colocar uma pessoa que não usa nada de adornos, não usa nada, mas se separou. Embora que Mateus capítulo 5, versículo 32, Mateus 19, 9, Lucas 16, 18, Mateus 19, do 3 ao 19, vai repudiar o conceito do divórcio e separação. Fala que não pode, a não ser se for pelo caso de prostituição. E ainda tem de prostituição ou adultério. Tirando disso não pode. Mas o que mais tem aí é pessoas se separando. Brigou dentro de casa porque quebrou o copo, o arroz queimou, acabou. Se separou. E muitos até mesmo dentro desse conceito de que se absteve disso e de aquilo. Então não poderia também entrar por esse lado de separação. Por exemplo, vamos lá, no conceito vestimenta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14, Tiago, capítulo 2, versículo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo dos 5 ao 8, os homens usavam-se vestidos branco, no caso, que diferenciava do vestido da mulher. Então, hoje, os homens teriam que usar vestidos grandão também. Teria que usar vestido grande. Por exemplo, barbas, por exemplo. A barba não deveria ser feita, a não ser por autorização de Deus, como se aparece em Levítico capítulo 14, versículo 9, e Levítico capítulo 19, versículo 27, aonde Deus manda, fala para não cortar e depois ele manda cortar. Então seria só pela autorização de Deus. Note a complicação que é o conceito temporal da Bíblia. Então, às vezes, nós facilitamos de um lado, mas cedemos do outro. Então, teríamos que observar todo o costume judaico de onde a Bíblia foi escrita. Vamos entrar aqui no conceito aqui de 1 Pedro, quando ele fala, e o enfeite não seja o exterior do frisado do cabelo. O que é frisado do cabelo? O enfeite colocado no cabelo. O enfeite colocado no cabelo. No uso de joias ou adorno, né, que eram colocados no cabelo. Isso era colocado no cabelo, joias, adorno. Tem aquilo que era colocado até mesmo como coroa na testa, que é dracma, que era uma peça que a mulher usava, colocava e tinha uma pedra. E aquilo ali era uma joia. Aquilo ali era uma joia. E elas usavam esse enfeite. No frisado do cabelo, uso de joias, de ouro, na composição de vértices. Ou seja, não é que a censura aqui seja o não uso. A Bíblia não fala de não usar
ela fala do exagero. A Bíblia sempre vai trabalhar com o conceito de exagero. Por mais que tenha aqueles que querem levar ao conceito do extremo, do conceito do extremismo, o não usar, o não fazer, o não pode, o aquilo. Alguns, eu vi um vídeo na internet que até teve uma pessoa que usou o termo de Provérbios 7:10. Olha só que coisa interessante, ele usou o termo de Provérbios, capítulo 7, Provérbios 7, no versículo é o 10, exatamente para criar uma situação de que a mulher não pode usar. Provérbios 7:10 vai dizer o seguinte, olha só: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeite de prostituta e astuto coração. Enfeite de prostituta. Aí, segundo essa pessoa do vídeo, diz o seguinte, que isso mostra que não se podia usar. Negativo, muito pelo contrário, reforça a tese de Paulo a Timóteo e reforça a tese de 1 Pedro 3,13. Porque o diferencial aqui está falando de uma prostituta, de uma mulher de vida, e é exatamente o que Paulo fala para Timóteo tentar diferenciar, instruir essas mulheres que seja o diferencial no exagero desse uso. É o que 1 Pedro, ou seja, que Pedro também vai dizer na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 3. O exagero, ou seja, eles deixam transparecer também que a beleza, a maior beleza da mulher, não está no seu exterior, mas sim no seu interior, na beleza interior. E essa beleza interior, ela é maior do que a beleza exterior. Então, não se tem como comparar Provérbios ou falar usando Provérbio 7, versículo 10, até porque é uma conversação, e a passagem começa lá no versículo 20, do capítulo 6, que vai dizer lá, o jovem é advertido contra a mulher adúltera, ou seja, contra o conceito de prostituição. Então, aonde nós chegamos? Nós precisamos entender que os e costumes desse povo é bem diferente do nosso. E quando os autores escrevem, eles escrevem para tentar resolver uma situação. E muitas das vezes se levar ao extremo, como Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele leva ao extremo, ao ponto de dizer, por exemplo, na mesma passagem que a gente leu de Timóteo, que a gente estava falando, nessa mesma passagem de Timóteo, olha só que interessante nós compreendermos esse conceito de Timóteo, porque na mesma passagem ele vai dizer que a mulher, ela não pode falar, ela tem de ficar o quê? Em silêncio. Ele tem de ficar em silêncio. Tá? Em 1 Timóteo, estou em 2 Timóteo, 1 Timóteo. Isso aí, agora sim, 1 Timóteo 2. Olha só. Ele vai dizer em 1 Timóteo que essa mulher, ela tem que ficar o quê? Em silêncio. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que façam depressões, orações, intercessões, ações de graça, pelos que também estão eminência, para que tenhamos uma vida sossegada de toda piedade e honestidade, porque isso convém, e assim, os deveres da mulher, assim, aqui, ó, com o adorno, versículo 10, versículo 11, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permitido, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque o marido foi formado Adão, e não foi enganado, mais a mulher sendo enganada. Aí, isso aqui é Paulo falando, tá?
Porém, e lhes permaneça, aqui, versículo 15, salve-se, porém, dando à luz filhos, permanece com modéstia na fé e caridade. Ou seja, ele fala que essa mulher tem que aprender, ou seja, em 1 Pedro 3,3, ele vai também dizer a mesma coisa. E Paulo vai também falar a mesma coisa. Então, vamos lá. Se a gente seguir essa conversação, essa mulher, ela não poderia nem falar dentro da igreja. Ou seja, ela pode, então ela ia poder o quê? Fazer o quê? Se obster. Ela não vai usar joia, ela não vai usar adorno no cabelo, ela não vai usar salto alto, ela não vai usar maquiagem, ela não vai cortar o cabelo e ela também não vai ensinar, não vai pregar, não vai fazer nada. Está entendendo a complicação que é? Como que uma coisa puxa a outra? Como que o extremismo leva ao conceito radical? Então, tudo isso é preciso ser compreendido. Esse conceito temporal da Bíblia, ele precisa ser compreendido. Mas calma aí, pastor, eu não me sinto bem usando esses adornos. Ok, você não usa. Mas o fato de você não usar não significa que você seja mais santa do que a outra pessoa. O fato de você não usar não significa que você tenha mais vida com Deus do que a outra. Ou o fato da outra usar não significa que ela esteja possuída pela pombagira, pelo demônio, pelo diabo, por lá sei quem. A vista precisa ser de compreensão. De compreensão. Eu não uso porque eu não gosto, mas outras pessoas usam. O peso que é para um não é para o outro. O importante, dentro desse conceito individual, é cada um buscar a sua santidade, ou seja, o que é isso? O conceito interior com Deus, da intimidade com Deus. E isso aí tem intimidade com Deus, santidade com Deus, não significa que você não possa usar nada. Não significa que você não possa cuidar da sua beleza como mulher, cuidar da sua aparência como mulher. É possível cuidar da aparência, da beleza e ter vida e santidade com Deus. É possível, sim. É possível. Tanto é que as mulheres judias, elas se mantinham assim, tinha esse cuidado. Mas vamos lá, mas tinha todo esse aparato naquele tempo? Não. Tanto é que essa palavra que traz aí esse conceito aí de toda essa logística do grego é a palavra que gerou hoje a nossa palavra cosmético. Tá? Essa palavra toda aí do conceito cosmético, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O adorno, enfeite de cabelos, que vai gerar assim, aqui, ó, o adorno, segundo Norma Champlin, tá? O adorno, o verdadeiro sentido neste caso, o penteado, maquiagem, o uso de joias e vestes como algo meramente exterior, ou seja, aquilo que é do conceito exterior. Esse termo aqui, o termo dessa palavra adorno, que é do grego aqui empregado, cosmo, que tem o significado de mundo, ordem, enfeite, e dessa mesma palavra se originou o termo moderno, que é cosmético, dessa mesma palavra. Para você ver como que as coisas ela vai surgindo, elas vão se evoluindo. Mas você pode dizer, mas calma aí, pastor, então quer dizer que a Bíblia se modernizou? Não. A Bíblia é o que é. Agora, a Bíblia tem um conceito temporal dela, conceito temporário dela, temporal, ou seja, tempo, época e local. Para quê? Porque aquilo foi. E aí exatamente é o que eu estou te apresentando. A Bíblia, aqui, tanto Paulo a Timóteo como Pedro, eles escrevem para educar um conceito local. Educar.
e que isso não chegasse ao extremismo. Não há na Bíblia que não se possa usar. Como muitos assim o pregam, não se pode usar, não se deve usar, porque isso vai afastar a pessoa ou levar a pessoa a se desvirtuar. E na verdade não é assim, não é assim. A Bíblia precisa ser entendida e compreendida. Note que o mesmo texto que a gente leu, que a mulher não pode, que Paulo fala do conceito da mulher sobre o frisado do cabelo, eu já expliquei o que é o frisado do cabelo, assim também como as vestimentas da mulher, e isso implicaria no conceito culto dela, o mesmo versículo que se segue vai dizer o seguinte: ela tem que ficar em silêncio. Então hoje todas as mulheres deveriam ficar em silêncio. Além de não poder usar nada, ainda teria que ficar em silêncio na igreja. Além de não poder usar nada, teria que ficar em silêncio na igreja. E os homens teriam que manter a sua barba, só cortar quando Deus ordenar. E os casamentos, ninguém poderia se separar. Nem porque brigou com o marido, nem porque tomou um tapa do marido, por nada. Por quê? Na Bíblia fala que só pode separar por conceito de adultério e prostituição. E se você apanhou o seu marido, você também não vai poder separar. Porque ele só te bateu, ele não traiu você, ele não prostituiu você. Então você não vai poder separar. Tá? E as roupas? Vai ter que todo mundo usar o quê? Vestidos. Esse é o conceito temporal da Bíblia. E aí, temos que trazer tudo isso para os nossos dias? Aí eu te pergunto, temos que trazer tudo isso para o nosso tempo? Ou vamos respeitar o conceito temporal da Bíblia? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus guarde a tua mente e que traga uma compreensão mais vívida, mais eficaz para você. E lembre, tudo pode ser feito, desde que seja com moderação. E que essa moderação nos leve à separação do olhar mudando. Não que você não possa fazer, mas faça com moderação. Haja com moderação e seja santa, tenha uma vida irrepreensível e tenha uma vida de comunhão e santidade com Deus. Deus te abençoe. Um abraço.